Pois é, uma boa noite para você que está aí do outro lado, que está nos acompanhando a partir de agora. O Sem Limites do JR Rádio está aqui com você, o GQR Repórter, trazendo hoje duas convidadas muito especiais, né? Terça-feira sempre convidadas especiais. Hoje feriado, né? Feriado municipal em Jequié, Dia do Evangélico. Hoje também comemora-se o Dia do Maçom, ou dos maçons, e nós estamos aqui para bater um papo, conversar. E hoje o tema é psicologia. Eu, ao convidar essas duas psicólogas que estão da Clínica Integrare, eu falei conversar sobre relacionamento, mas um dia, ou seja, anterior, eu ouvi um tema assim, muito importante da psicologia. Eu vou aproveitar para daqui a pouquinho eu conversar sobre orientação profissional. Está muito sendo discutido nesse momento, mas a gente vai dar um pitaco daqui a pouquinho. Antes disso, a gente vai conversar sobre os relacionamentos, esses assuntos aí que são do interesse de todos. Boa noite, a doutora Lana Karina. Prazer tê-la de volta. Boa noite, Wilson. Boa noite, Rebeca. Galera da NET, ligado sempre nesse programa que tem audiência, tem conteúdo, tem credibilidade. Para a gente, mais uma vez, uma honra, né? O convite. Pois é, para fechar um dia assim de feriado, de chave de ouro, né? Que a gente coloca aqui vocês. Tudo está bem, a gente já testou aqui os microfones. Para você que está do outro lado, entre em contato com a gente também. Qualquer dúvida. E ao nosso lado também, outra psicóloga, também outra integrante dessa equipe de excelentes profissionais, Rebeca Porto. Boa noite, Wilson. Boa noite, Lana. Boa noite, galera. Gente, eu tô rouca. Já dá para notar, né? Vai ser um papo, assim, meio sedutor. Que eu fico me achando, quando eu tô rouca, me achando a sedutora. Aí vocês tiram, né, gente? Mas, boa noite, e eu adorei o Wilson falando. Eu fiquei até com medo quando ele falou, vi um tema ontem, a gente já falou, gente, agora eu não me preparei, mas orientação profissional. Vamos falar da importância da orientação profissional no relacionamento. Perfeito. E eu lembro bem que eu sempre brinco com a doutora Lana Karina, né, nossos encontros semanais lá na Rádio Povo, toda sexta-feira, hein? Não perca. 11 da manhã, a gente fala assim, hoje tem saia justa. Mas não tem nada que faça eu colocar essa criatura em uma saia justa. Ela sempre sai bem. Na área da psicologia, sempre se sai muito bem. Se perguntar de outras coisas. Pois é. Agora vamos falar desses relacionamentos. Onde entra, qual é a participação da psicologia nesse setor relacionamento? Quando as pessoas, né, buscam se entender, buscam conviver, como é que qual é a orientação? Tem espaço para psicologia no relacionamento, doutora Ana? A psicologia é uma área de atuação, de saber, de conhecimento, que onde tem gente, né? Eu costumo dizer que por conta de ser a ciência que estuda o comportamento humano, então onde existem pessoas se comportando, cabe o olhar e o fazer do psicólogo. Então, nas relações humanas, de uma forma geral, todo psicólogo é sempre bem-vindo. Mas eu queria uma coisa mais específica quando você fala de relacionamento, porque tem o relacionamento dentro de um âmbito empresarial, organizacional, existem os relacionamentos dentro do seio familiar, mas eu imagino que o relacionamento do qual você se custa aqui a falar são das relações afetivas, né? Do ponto de vista mais conjugal, amoroso. Tem uma pimenta aí nesses relacionamentos, é disso que sou eu? Sim, senhora, justamente esses relacionamentos que a gente conversou esses dias atrás, uma sexta-feira retrasada, a gente conversou com a doutora Rebeca Porto, justamente ela, naquele dia, em nome da Integrare, estava com a gente lá na rádio, e foi um tema assim, que suscitou muitas discussões, né? Esses relacionamentos das pessoas. Ela usou até um termo, ela colocou assim, eu estava prestando atenção. Relacionamento aberto. Adoro! O que é que o Wilson se interessou? Muita gente que ligou para a gente. O que vem a ser como esse relacionamento. Mas isso a gente vai falar depois, viu, gente? Isso aí é uma pimentinha. Não joga pimenta na comida agora logo, não. Lana vai deixar para o último bloco. Mas como é que esses relacionamentos, como eles devem funcionar para dar certo? Tem alguma receita mágica para dar certo os relacionamentos entre duas pessoas? Tem sim, Wilson. Não tem uma receita pronta, mas tem uma coisa que é importante em toda a relação. Como a Ana falou, existem vários tipos de relação. E quando a gente fala em relação, vou pegar aqui o celular para dar como exemplo. É como se isso aqui fosse a relação. De um lado está uma pessoa e de outro lado está outra pessoa. Existem relações que são assimétricas.
Por exemplo, numa relação de trabalho, numa relação familiar, tem uma pessoa que, por mais que você converse, por mais que você dialogue, aquela pessoa ela tem a palavra final. Então, a gente chama isso de relação assimétrica. No relacionamento afetivo, conjugal, o ideal é que a gente tenha uma relação simétrica. Ou seja, os dois eles estão no mesmo patamar. Em alguns momentos, essa relação faz assim, depois faz assim. Ou seja, algumas coisas para um funciona, ou para outro não funciona. E o casal conversando, eles vão equilibrando essa balança. Um dia um cede, o outro cede. E o que é importante nessa relação? É se conhecer, primeiramente, depois um conhecer o outro. Porque você precisa saber o que é importante para o seu companheiro, para você saber também o que é que você pode, porque você se conhece, e o que é que você precisa ceder. E o que é que o outro precisa ceder também, para aí você estar sempre com essa balança equilibrada. Quando a gente tem um relacionamento onde só um cede, o outro que nunca tem nada nessa relação, ele vai ficar abalado, esse relacionamento ele vai ficar comprometido. Porque para um, tipo, tá ótimo, né? Tudo sempre do jeito que eu quero, mas e para o outro que nunca é do jeito que quer? Vamos colocar um exemplo, um casal que um gosta muito de festa e o outro não gosta muito de festa. Prefere ficar em casa com a família. Então, em alguns momentos, é importante que essa pessoa que não gosta de festa abra mão sua preferência de não ir para a festa para ir, porque o companheiro gosta de festa. Do mesmo jeito, o que não gosta de festa não vai para a festa todo dia e, de vez em quando, ficar lá com a família, que é o que o outro quer. Então, o que eu considero como essencial na relação? Primeiro, a comunicação, porque nada disso funciona se não tiver comunicação, se os dois não estiverem ali afinados no que gostam, porque por mais que tenham divergências, no diálogo ali consegue se entender. Segundo, se colocar no lugar do outro e ceder também, ter essa capacidade de pensar, poxa, para ele isso é importante. E aí a gente vai sempre equilibrando essa balança. Você tem que parar para pensar. A balança nunca pode estar de um lado só. Que é lá em casa, né? Eu e o Osiel. É Sim. isso aí. Sempre essa tentativa, né? E assim, a identificação das diferenças, eu acho que também é essencial, você perceber a existência dessas diferenças, porque às vezes o que eu percebo enquanto psicóloga, que dificulta os processos de relações afetivas, é você não identificar a diferença e buscar o tempo todo uma relação homogênea, né? Que, na verdade, essa tentativa de homogeneidade essa balança, como Rebeca trouxe, assimétrica, né? Porque você sempre, o homogêneo para você vai ser sempre do jeito que você quer. E aí não vai funcionar, né? Lá em casa tem muito disso. Osiel é mais paradão na dele, né? Por Osiel, às vezes, fica lá no marasmo, né? E eu não, eu sou mais agitada, mais agoniada. Então, assim, é complicado você precisar entender que é importante para o outro você revisar a velocidade dos seus comportamentos, né, da realização dos seus anseios. Eu me lembro a primeira vez que a gente foi para Disney, e aí eu sabia que o Osiel não iria para nenhuma montanha-russa, né? E eu iria para todas, como fui para todas. E aí a gente buscou uma negociação. Aí eu cheguei para ele e falei assim, amor, eu sei que você está muito afim de ganhar uns perfumes. Então eu compro muitos perfumes para você, se você me garantir que pelo menos vai algumas montanhas-russas para mim. E aí a gente entrou nesse processo de negociação e ele saiu mega ganhando, porque depois ele curtiu as montanhas-russas e eu que saí no prejuízo, né? Que eu tive que gastar os meus dólares todos em perfume importado para o Osiel. Então, essa questão que Rebeca fala, e que eu acho bacana da fala de Rebeca, sabe o que é? É porque ela é mestre. Então, a pessoa que faz o mestrado tem um discurso que você vê que é diferenciado, né, gente? E aí, quando ela traz essa questão da simetria das balanças, a gente para muito para perceber as relações de hierarquia no âmbito organizacional, onde, de fato, essa balança vai ter muita dificuldade para se manter equilibrada, porque eu sou o chefe, né? E você é o subalterno, então dificilmente a gente vai conseguir esse equilíbrio. Mas nas relações de afeto, a busca pelo equilíbrio é algo que precisa ser constante e pode ser alcançado, né, Rebeca? Pode sim, e é constante mesmo, porque é uma coisa muito importante que a Luana falou, é das diferenças no relacionamento. Tem casal que tem muita coisa diferente. Tem gente que chega para mim na terapia e fala, Rebeca, eu não sei como é que eu estou junto com essa pessoa há tanto tempo, porque a gente é tão diferente. Eu falo, beleza. Eu dei até um exemplo um dia desses de um imã. O imã, para ele só atrai a parte que é o quê?
oposta. Quando você cola um ímã no outro, o mesmo polo, ele se repele. Então, a gente nunca vai encontrar ninguém que seja igual a gente. Então, no relacionamento, tem gente que tem muita coisa parecida, mas que vai ter coisa diferente também. Tem gente que tem muita coisa diferente, mas muita coisa, assim, principalmente coisas mais relacionadas a crenças e valores que são mais parecidas. E outra coisa que é essencial no relacionamento é uma coisa que a gente chama na psicologia de flexibilidade cognitiva. Exatamente. Que é a capacidade que a gente tem de tolerar, de se adaptar a essas outras coisas, de enfrentar coisas que são adversas. Então, quando meu companheiro chega para mim com uma coisa que é totalmente diferente daquilo que eu gosto, daquilo que eu acredito, se eu tenho essa flexibilidade, eu consigo entender melhor aquilo e é mais fácil para eu conseguir fazer, por mais diferente que seja, o gaúcho do que eu quero. Carnívoro. E eu sempre fui vegetariana. Não é? Aprendi nada. Aí o que eu tive que fazer? A gente ceder, né? Para poder acompanhar ele nos churrascos, né? Vamos ver o que dizem aqui nossos ouvintes, né? Sempre é legal o pessoal estar com a gente. E a gente vai abrindo o programa, já tem muita gente por aqui. A Cíntia Kelly Gleisman, que não nos abandona, estava em Portugal. É a internacional? E voltou. Ela estava em Portugal de férias. Voltou, que eu lembro. Está na Alemanha, mandando boa noite para a gente. Anísia Duda Torinho está mandando também abraços. Deixa eu ver também aqui. Almir Filho, Rosângela Lucas, Maria Cláudia Nascimento, Miriam Guto Silva de Oliveira, Eloy Oliveira, Osiel Araújo. Esse aí sabe o quê? Como é que fala, rapaz, quando você fica seguindo os passos? Mas eu vou lembrar a palavra que eu ia falar. Stalker? Danúzia, hein? Stalker? É isso, é? Aí, tá stalkeando, Ana. É isso mesmo. Eu acho que não era isso, não. Eu não ia falar isso, não. Não era isso, não, que você não está nesse nível de atualidade. Nesse nível de stalker, né? Eu ia dizer pentelhando mesmo. Danúzia Moreira, Antônio Júnior, Alana Melo Pinheiro, Can Robé Almeida, Jairo Santos, Erisvaldo Limeira, Osiel diz assim: pelo belo trabalho de jornalismo, informações de todas as pessoas com assuntos sempre atuais. Aqui são muito atuais. E hoje, né, duas figuras que, com certeza, para um feriado, não tem nada melhor do que um papo muito inteligente, um papo legal, Clínica Integrária, Casa Nova, hein? Marilene Santos, todo esse pessoal está ligado com a gente. E aí a gente falou assim dos relacionamentos, né? As dificuldades, cada um tem que ceder de um lado. Tem aquele papo muito comum. O cara gosta de futebol, quarta-feira à noite, essa semana foi sábado. Eu sofro com isso. Flamengo e Vasco na televisão. O cara fala assim: hoje eu não quero papo com ninguém. Ou com meus amigos, ou eu vou para meu eu assistir o jogo e tal, torcer, fica nervoso. A mulher, nesse caso, não gosta de futebol, quer estar integrada e tal. Como é que faz para abrir mão disso, para não perturbar? Pô, gente, futebol uma vez na semana. Você que pensa semana toda. É a semana toda? Agora é a semana toda. Mas é verdade. Imagina a cara dela. Eu fico pensando assim, Eu fico né? pensando. Eu acho que foi na sexta-feira que eu toquei nesse assunto da questão da valorização da sua individualidade. Não é individualismo, são coisas distintas, né? A sua individualidade é o cultivo das suas questões próprias. Então, assim, talvez você goste de uma série específica, goste de ler um livro, de assistir um filme, de ouvir uma música, que é algo muito seu, né? Muito próprio do seu gosto, que está afinado mais com você. Então, no dia onde ele prefere algo que não tem nada a ver contigo, que você também se permita vivenciar algo que também não faz parte do universo do cônjuge. Né? Então, assim, a gente não tem que o tempo todo gostar de tudo. Agora, não tem que também partir para o embate. No momento que parte para o embate, eu acho que vem muito da questão da insegurança do homem ou da mulher. Né? Que isso, às vezes, a gente fala muito da mulher, porque o homem vai para o futebol e tal. Mas isso acontece também com o homem, né? As mulheres que malham, que curtem muito, ou que vão para os clubes de dança, né? Como aqui de Quer tem alguns. Então, o homem fica agoniado com essas questões, porque, na verdade, não consegue se enxergar sem a presença do outro, né? É importante essa questão do cultivo das individualidades, né? Mesmo nas relações. Então, tem que deixar o cara ir para o futebol mesmo, né? Não tem que encher o saco, né? Crie seu clube da Lulu, nesse dia, marque de sair com suas amigas bem linda, né? Vá curtir um pouco a night
E deu, não tem que entrar no embate. Pois é, eu estou perguntando isso a vocês, Rebeca e Ilana, pelo seguinte. Ontem eu trouxe Ronaldo. Ronaldo é um amigo que eu conheci há pouco tempo que faz limpeza e ar-condicionado. E ele veio aqui para dar uma geral nos ar-condicionados. Tem 3 aparelhos aqui na área. E nós fomos ali no estúdio da rádio web nossa, que funciona logo ao lado. E ele estava limpando e na rádio estava tocando um rock and roll. Ele olhou assim para mim e falou, tem como desligar ou tirar o rock and roll? Eu falei, por que você tem raiva do rock? Não, eu não gosto. Eu respeitei ele. Olha que eu não tenho um relacionamento com ele. Mas eu respeitei e baixei. Agora imagine dentro de casa. Eu fiquei pensando, se em casa, eu não vou nem dizer os filhos, se a mulher gostasse de rock and roll, ele era um cliente, ele tinha até que falar, olha, a rádio de Wilson está tocando aí um rock and roll que eu detesto, mas não vou falar nada. Mas ele sistematicamente, eu não gosto, baixa aí, por favor. Falou, olha, aí já era uma crise, né? É a questão da flexibilidade cognitiva que Rebeca falou, não é, Rebeca? Porque vai ter que tolerar um pouco, porque alguém vai tolerar. Domingo de manhã, manda no som quem acorda mais cedo. Então eu detesto as músicas que você ouve. É um trem gaúcho que, sincero e honestamente... ninguém merece. Aí o que acontece? Ele acorda mais cedo, põe o trem lá dele, né? E curte, e eu fico tolerando. Aí chega no meu momento... Vaneirão. É por aí. Por aí, Deus não merece. Chega no meu momento, me perdoe os gaúchos. Tem que ter acordo, né, Rebeca? Tem por aí. que ter acordo e muito respeito também nessas questões. Porque tem coisas, por exemplo, é uma coisa que você vai assistir, às vezes. Você pode assistir ali, o outro está fazendo outra coisa. Mas tem gente que liga o som na maior altura, assim, e às vezes o outro não gosta. Então tem que conversar ali para chegar. Diálogo. Porque tem coisa que um faz que não atrapalha a vida do outro em nada. Exatamente. Mas tem coisa que vai interferir mais. A gente está falando de um som, mas pode ser uma compra. As pessoas se planejam financeiramente ali para uma coisa, chega outra e gasta o dinheiro que não era para ter gastado. E tem coisas que são piores. Amigos que tem essa questão também, né? E às vezes tem amizade com fulano e o outro não gosta, quer interferir, e aí começa. Existe essa história, isso tem alguma coisa a ver da crise dos 7 anos nos relacionamentos? Você já ouviu falar isso? Me falaram isso essa semana, esse mês. Aí eu até perguntei. Esse número mágico? Tenho 7, fiz 7 anos de relacionamento esse ano. 7 meses, 7 anos. Amor, e aí? A gente passa do 7, bora ver, né? Isso é a resposta que se dê. Você tinha que falar que sim. Tem que confiar, né? Mas... E aí, Ilana, tu já passou do 7. No 7 o bicho pegou. Tem esse número mágico mesmo, né? O 7 é um número culturalmente, né? Em algumas culturas, né? Então, 7 é o número da perfeição, 7 é o número da crise. Então, é um tempo, né, que convencionou, de acordo com uma questão cultural, que passa por uma crise. Eu acho que de tempos em tempos, o próprio ser humano, ele passa por crises existenciais, né? Por mudanças de posturas, né, revisões de algumas questões importantes, e isso pode gerar uma crise. Agora, o que é importante no casamento é você ver a crise como uma oportunidade de amadurecer a relação. Eu costumo dizer que todo processo de sucesso é precedido por um processo de crise, né? Eu gosto muito de olhar as crises segundo esse patamar. Então, assim, quando a gente passou nos 7 anos por uma crise, num casamento, logo de início, né? Ai, meu Deus, vou separar, não aguento mais, parar. Que acho que natural que as pessoas pensem isso. O bacana é depois você parar e falar assim, não, peraí, para onde que essa crise vai me levar? E aí você vai precisar questionar a base da sua relação, se é uma base de respeito, de amor, de cumplicidade, de admiração. E foi exatamente isso que na época aconteceu, né? Uma dessas bases estava ruim e a gente precisou revisar uma dessas bases com base na base maior, que era o amor e o respeito, e as coisas continuaram, né? Eu acho que muito do que dá errado nos relacionamentos é um excesso de expectativa, né? A gente coloca o outro em um lugar que nem a gente mesmo consegue alcançar. Então, ninguém nunca vai me trair, ninguém nunca vai mentir para mim, ninguém nunca vai me decepcionar, tá? E você seria capaz de fazer exatamente isso que você espera do outro? Então, quando você coloca o seu cônjuge, né, o seu namorado, o seu amigo, essas relações nesse lugar, fatalmente você vai ser fadado ao fracasso, porque você está colocando em um lugar inacessível, nem você mesmo alcança, né? O bom mesmo é a gente lidar com o humano, e o humano é falho, né? O humano erra, e o humano também é aquele capaz de se reinventar, de perdoar, de reconstruir as relações, e que bom que a gente tem essa capacidade. E né? o ciúme, não apenas ciúme de homem e mulher, ciúme de parcerias, como é que ele pinta aí nessa situação toda?
Ciúme estraga relacionamento, né? Uma coisa assim bem complicada, Wilson, porque isso depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que tem um fator muito cultural no ciúme. Então, por exemplo, eu sou uma mulher que cresci em um lar onde eu tinha uma mãe que era muito ciumenta, então possivelmente eu aprendi que o ciúme ele faz parte do relacionamento, então possivelmente eu vou ser ciumenta também. Às vezes o meu pai, não, no meu caso não, viu, gente? É um exemplo fictício. O pai do meu primo, o pai de um amigo meu. Às vezes, realmente tinha um pai ou uma mãe que era infiel e a pessoa conviveu com aquilo e acredita que todo relacionamento tem esse fator de infidelidade também. Então, tem gente que fala que o ciúme é a pimenta do relacionamento, né? Mas não é o ciúme, aquele ciúme excessivo, possessivo, que a pessoa não pode olhar para o lado. Não é. Porque o que é o ciúme? É você ter alguma coisa, você gostar de alguma coisa e não querer que ninguém encoste na coisa, é você se sentir ameaçado. Só que o ciúme, quando ele é excessivo, doentio, é você se sentir ameaçado o tempo todo, por tudo e por todos. Exatamente. Ou seja, estou aqui com o meu companheiro, ele olhou para o lado assim, é como se ele já tivesse com outra pessoa na cama, porque ele olhou para outra pessoa. Isso não faz o menor sentido. Eles só olham? Eu olho. Eu falo, quando eu vejo uma mulher bonita, eu falo, amor, que gata. Porque, tipo, qual é o problema de olhar? Mas a gente precisa se conhecer para reconhecer quando a gente está tendo esses indícios de que aquilo está falando, não, isso aqui está ultrapassando o real, está passando do limite, porque o ciúme excessivo ele é adoecedor, porque a gente acaba tentando limitar o outro, no que é que o outro pode fazer, não pode ir para o futebol, não pode sair com os amigos, porque o ciúme não é só de você estar com outra, num relacionamento amoroso com outra pessoa, é ciúme de outras coisas que a pessoa possa fazer que não é com você também. Então, qualquer coisa você vê como ameaça de perder aquela pessoa que está ali com você. A gente viaja bastante, né, para fazer curso e algumas coisas assim. Aí o pessoal já pergunta, Zé, Lana, você não tem ciúme de tu, não? Eu fiz, não sei, o que é ciúme para você? Né? Porque se for o fato dele me permitir que eu viaje, então ele é zero ciumento, né? Porque ele entende o que eu vou fazer ali. Uhum. Né? Então, assim, o ciúme é um ciúme do cuidado, né? Um ciúme que cuida, que zela, né? Eu gosto muito daquela expressão bíblica quando fala, né, que Deus tem ciúme da gente, né? E aí esse ciúme é no sentido de não querer ver de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer forma. Então é o ciúme do cuidado, o ciúme de não querer ver desgastado, não querer ver exposto. Aí é saudável. Agora, quando adoece, porque os dois sofrem. Né? Quem tem muito ciúme sofre demais, e o outro ser, que é o enciumado, né, o objeto de ciúme, também sofre um bocado. Que é um pensamento que diz assim, o verdadeiro amor é altruísta, dá sem esperar nada em troca. É possível isso? Eu acho que no ser humano não. Não, né? Eu acho que no ser humano não, porque nós somos seres de expectativas, né? Agora, isso não tem que ser a mola mestra, né? O fio condutor da relação de afeto. Eu sou doce se tiver em troca, eu sou doce se tiver em troca. Mas esse altruísmo absoluto, eu não acredito no ser humano, não. E aí, Rebeca? Tem que ser uma coisa natural, porque assim, no relacionamento, ao mesmo tempo que a gente cuida do outro, a gente está lá para cuidar do outro, não é que a gente espera que o outro vá fazer exatamente o que a gente está fazendo em troca, mas a gente espera sentir que é cuidado do mesmo. Reciprocidade. Essa é a palavra. Não é que eu vou, como a Lana falou, vou fazer isso para receber isso aqui em troca. Mas é natural. Mesmo que você faça sem esperar nada, se nunca vem nada, uma hora você percebe e fala, poxa, velho, por que eu faço tanto e não tenho nada? E o problema é que muitas vezes tem gente que faz faz o que não pode por conta do outro e não percebe isso e faz esperando também alguma coisa e cobra desse outro, porque eu faço tudo por você, você não faz nada por mim. E aí eu falo para a pessoa, peraí, se você está fazendo além do seu limite, para um pouquinho aí. E o que é que você está fazendo por você? Porque quando a gente também não tem esse cuidado com a gente fica só esperando que o outro tenha, a gente aprende a aceitar qualquer coisa e o outro aprende que a gente aceita qualquer coisa. Dá qualquer coisa. Eu lembro quando eu fui casar, viu, Wilson? O Zé se lascou.
Porque na época eu passei um tempo morando com Dora, que era minha pastora, e eu lembro muito claramente que Dora olhou para ele e falou: essa mulher é cara. Toma cuidado que essa mulher é cara. Então, assim, e aí eu quero ser cara, né? Que é exatamente o pano de fundo para alguma coisa que eu vou dizer. As relações, elas são baseadas em tanques. Eu vou usar a metáfora do tanque. Então, cada um de nós somos como se fossem tanques. Cada tanque tem um volume. Então, é como se fosse assim, vamos supor que eu sou esse copo, né? Você é um copo também, só que o teu copo talvez seja de 200 ml. O meu é de 500. Então, se eu coloco 200 em você, você se sentiria como? Cheio. Se eu colocar 300, você vai se sentir transbordando. Mas se o seu é de 200, o meu é de 500. Se você coloca 200 no meu, como é que você acha que eu vou me sentir? Em falta. Entende? Então, assim, essa é uma questão importante que faz com que eu entenda esse lance que Rebeca falou, do caro, do barato, que na época a gente brincou. Às vezes, os 200 ml do outro já enche o tanque dele, mas para mim não me enche. Então, eu preciso identificar os níveis de carência do meu cônjuge para que ele não fique carente e nem que ele fique farto demais de mim. É interessante quando eu falo sobre essas questões de relacionamento, porque eu tenho sempre a sensação de estar um pouco em déficit com o Oziel, porque o Oziel ele tem um estilo de cuidar maior do que o meu. Exemplo, se eu adoeço, rapidinho ele chega com um bocado de coisa, pererê. Porque talvez ele saiba que o meu copo é de 500. Entende? Quando ele adoece, eu não faço muito isso. Qualquer coisa que eu faça, qualquer 200 já enche o tanque dele. Então eu fico assim, poxa, eu fiz tão pouco, ele já encheu. Aí eu até pergunto, falo assim, amor, tá faltando alguma coisa e tal. Ele, não, tá de boa. Então assim, eu entendo que esse tá de boa é o tanto que mata a sede dele, que enche o tanque dele. Então as pessoas maduras nas relações, elas precisam ter essa noção. Nem para ficar em falta e nem para dar de mais ou dar de menos, mas identificar como é o vazio do outro. Para não dar margem para o tal dos relacionamentos abertos, que tá né? do outro lado, que não estudou sobre isso, que não entende bem, que tem um relacionamento conflituoso, não vai perguntar assim, essas mulheres que leem muito, estudam, se especializam, é mais fácil viver com elas? Elas sabem tudo? Ou não? Elas são mais exigentes e mais complicadas ainda para uma relação? Aí a pergunta pode ser feita, né? Elas são perfeitas, elas saberão conviver com todas as crises, porque na relação tem muita crise. Wilson, eu falo sempre que viver com gente é muito difícil, porque cada um é de um jeito. E às vezes o fato da gente saber as coisas não quer dizer que a gente consiga viver aquilo. Quando eu falo do processo de autoconhecimento, de tudo, gente, para tudo na vida, o processo de autoconhecimento ele é muito importante, porque a gente precisa se conhecer para reconhecer as coisas na gente, para depois conseguir identificar no outro. Às vezes o fato da gente saber das coisas não quer dizer que a gente vivencie, que a gente consiga vivenciar tudo isso que a gente fala que é importante. Uma coisa que eu adoro, assim, ser psicóloga, é que quando a gente vai ouvindo as coisas do outro, parece que o outro está falando da gente. E aí a gente consegue perceber coisa da gente que a gente nunca tinha parado para pensar, nem quando a gente está indo no psicólogo para falar das nossas angústias, nem quando a gente está na terapia, mas quando a gente ouve do paciente e fala, gente, acontece a mesma coisa comigo. E aí é um bacana que a gente está nesse processo de autoconhecimento constante. Não quer dizer que com a gente é muito melhor, é muito mais fácil, mas eu acho que de certo ponto facilita. Porque para a gente esse processo de autoconhecimento, ele é mais fácil do que para quem não tem essa vivência, para quem não faz uma terapia, para quem não consegue fazer esse processo. Porque é mais fácil para a gente identificar quando alguma coisa não está legal. Falar, poxa, também. É da nossa prática. Para Rebeca é mais fácil, viu, gente? Porque Rebeca é casada com um psicólogo. Aí é um consultório dentro de casa. É um consultório dentro de casa. Não é mentira. Eu acho que é mais difícil para o outro lidar com a gente. Verdade. Porque eu considero por mim, eu acho que o nível de exigência do saber, ele é maior, né? Então, assim, a quem mais é dado, mais é cobrado, né? Já diz as escrituras. Então, quanto mais eu tenho conhecimento, mais eu me cobro acerca daquilo que eu conheço e mais eu cobro o outro. Então, eu penso que pessoas que estudam muito, que têm muito conhecimento, em algum momento se torna mais complicada a relação.
Né? Nesse sentido, sim, eu acho que às vezes sofre, porque eu não vou aguentar qualquer coisa, eu não vou suportar qualquer coisa, porque eu estou em um nível de autodesenvolvimento acerca das coisas que eu já sei. Ao mesmo tempo, eu busco me melhorar. Então, quem está ao meu lado também se beneficia dessas melhoras. Né? Então eu tenho mais responsabilidade sobre o que eu sei, porque senão me torna uma falácia, que é exatamente isso. Aí você fala, sabe, só que a gente não vê nada no seu comportamento. Então, assim, eu acho que a gente até sofre mais, porque as pessoas nos veem exatamente com esse olhar. Vem, essa mulher não deve ter problema nenhum, deve ser tudo perfeita, né? Que é o lance da Laura Miller, né? Sempre fazem essa pergunta para ela: Laura, já que você fala tanto de sexo, como é que deve ser na hora H? Você deve dar um show. E ela disse que não é bem assim, né? Exatamente. Eu acho que eu já dei uma pimentada aí, né? Já dei uma Marilene Santos, Loiana Gomes Silva, Silvana Araújo, Júnior Santos, Rogério Andrade, é a Cíntia novamente, Liz Miller em Salvador, tá no Midley, desculpe. O Ziel é o outro viés dele. Quando vocês estão aqui se esforçando para falar sobre relacionamento, ele fala assim: rapaz, essas duas moças atendem mesmo onde ele está preocupado é com a clínica, é só preocupado no lado faturamento. Ele é o business da história. Profissionais de primeira, viu? Pessoal na Clínica Integrária. É a Clínica Integrária. Na 15 de novembro. Esse Ziel não é mole, não. Esse não é mole não, viu? Não é mole não. Onde é que essas meninas atendem? Pois é, o relacionamento é algo... Eu diria assim que é difícil de ter conceitos fechados, né? Não tem, cada pessoa é uma pessoa, não é? É mais ou menos isso? São duas pessoas incógnitas, né? Para desenvolver algo incógnita, né? É um novo porvir acerca do ser humano, que é uma eterna surpresa o tempo todo. E eu diria assim, você... Não sei se o processo é hoje, ou talvez eu seja até antiquado. Namora, tinha um noivado, depois tinha juntar mesmo. Hoje não é tanto dessa forma. Mas as pessoas, às vezes, convivem muito tempo, tudo uma conhece da outra, fala, rapaz, essa é a pessoa que eu sonhava. Depois que vão dividir mesmo o mesmo espaço, dividir tudo, aí vem as surpresas, né? Às vezes não tão agradáveis, né? Mas isso é da vida, né? Da vida, né? Quando tu falou aí, Wilson, do ciclo dos 7 anos, aí eu fiquei aqui pensando, do ciclo dos 7 anos, da crise dos 7 anos. O problema, ele não está nos 7 anos, mas sempre que a vida é feita de ciclos, né? Um relacionamento do mesmo jeito. A gente passa por diversos ciclos e cada mudança de ciclo, ela gera uma crise. E eu falo que, ao meu ver, uma das piores é essa, porque você conhece a pessoa de passar um tempo com ela, alguns momentos, vai na casa, conhece a família, vê como é que é a relação da pessoa com aquela pessoa, com a família. Você vê os costumes, mas uma coisa é você tá de passagem por ali. Outra coisa é quando você pega a sua malinha, essas trouxinhas, junta com a do outro e vocês vão conviver no mesmo espaço. Às vezes o rock que você ouvia, chegava lá na casa do outro, ouvia rapidinho e saía, massa. Mas e quando é todo domingo de manhã, você querendo dormir até mais tarde? Prefiro estar aqui, te perturbando, como é? Domingo de manhã. Quem aguenta? Não posso ir, não. De manhã, Ninguém merece. Mas você... Eu lhe joguei na panela de Não ouvi, foi o Depois falou, ninguém merece o Vandeirão. Um Vandeirão. Eu não sei nem o que é Vandeirão. Vandeirão é a música do Rio Grande do Sul. Me pegou. Um beijo para minha coral. Minha sogra e meu sogro estão em casa. Ó, gente, para quem não sabe esse nível de intimidade, não é todo mundo que tem o nível de intimidade de chamar a sogra de coral, na cara dela. Então, meu amor, minha querida Dona Ivone, tô aqui chorando. Um pagodão também, né? Um pagodão. Independente, assim, porque você vai começar a conviver com os defeitos que antes você não via. Uma coisa é você, eu falo sempre de bagunça, quando chega visita lá em casa e que faz uma bagunça, assim, e aí eu não sou uma pessoa organizada em casa, assim, as coisas não andam muito no lugar, não sou dessas, não. E Tasso também não é. E aí a gente fica tendo nossas bagunças. Mas chega uma pessoa lá, botar um copo fora do lugar, a gente percebe. Já é bagunça de outra pessoa. Então, quando você começou a morar agora com uma pessoa, a bagunça do outro não é sua bagunça. Exatamente. O que é aquele cabelo que fica lá no sabonete, fica em cima da pia, não é seu, é do outro. É do outro. As suas coisas podem estar sujas como for. Sua sujeira não lhe incomoda, mas qualquer coisa do outro lhe incomoda. E aí você aprender a conviver com isso
é uma crise. É uma crise. Agora, sabe uma dica que eu acho que eu dou para tudo na vida e que especificamente com relacionamento, tem algo que é essencial na vida de qualquer ser humano, que é saber lidar com humor. O humor é uma arma e uma chave que abre todas as portas. Não é humor sarcástico, irônico, sem propósito, né? É o que a gente chama do bom humor. Então, quando Rebeca fala dessa questão da necessidade de você ter empatia, que é você se colocar no lugar do outro, e depois desse incômodo pelo que o outro faz, pode até ser a mesma coisa que você faz, mas uma coisa é a minha bagunça, outra coisa é a bagunça do outro. Quando você lida com humor, todas as amarras, elas são afrouxadas. Então, assim, eu acho interessante que as mulheres normalmente ocupam muito mais os espaços nos guarda-roupas, nos banheiros, não é assim? Mulher tem um bocado, o homem é um pinguinho. Mas se ele chegar e tomar uma partezinha da sua prateleira, a mulher endódia. Então, o que eu acho interessante, uma questão que eu acho que lá em casa o Zé me conquista muito, é quando eu dou uma reclamada, eu falo assim, pô, amor, você tá botando essas coisas. No outro dia ele chega, pega minhas coisinhas, tudo e bota em um lugarzinho. Fala, menina, tu tem tão pouca coisa, e lida com humor com aquilo ali. Aquilo ali me desarma, porque eu entendo que existe o respeito, mas também existe o desejo que a gente esteja com menos conflito, né? Eu acho que a disputa pela razão na relação, ela só diminui a qualidade. Porque se eu quero ter razão, inevitavelmente eu quero que você esteja como? Errado. Eu torço para você errar. Eu torço para você fraquejar. Então, quem ama não torce para que o outro erre, para que você tenha razão. Então, essa é uma questão importante. Então, lá em casa é muito engraçado isso. Ele tem muito bom humor para poder me desarmar, me tirar daquele lugar da certeza, da razão, que nós mulheres, infelizmente, né, e aí não é uma questão feminista, a gente tem mais essa tendência. Né? Eu vi uma certa feita, um casal que era assim, era uma espécie de uma curiosidade, era uma exceção no meio artístico, era Cláudia Raia e Celulari. Sim. Viveram muitos anos juntos. É muito difícil nessa vida deles. Área. Mas eles hoje não vivem juntos. Mas eu assisti uma entrevista de ambos e um dizia assim, que nem nós mortais conseguimos muito chegar a esse nível. Né? A verdade é essa. Mas eles diziam assim, para a gente estar bem, um dos fatores, ela tem uma casa em São Paulo, acho que ela era em São Paulo e ele no Rio. Um apartamento. No apartamento dela do Rio, tem 2 quartos, 2 suítes, sanitários, ou seja, os toaletes separados, cada um usa, quando cada um quer ficar no seu, fica, não entra no outro e tal, e tal, e tal. No outro do Rio, a mesma coisa. Em São Paulo, no Rio, eles tinham essa privacidade deles, para cada um fazer isso que a gente está falando aqui, que não é todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, que vai ter condição de fazer isso. Mas viveram talvez muito tempo. Ele disse que era um dos fundamentos, assim, era cada um ter esse lado. Pronto. Isso é legal mesmo? O que eu acho interessante é você entender qual é o funcionamento da sua relação. Isso não é regra. Isso é modelo para cada um. Então, assim, nos moldes dele, esse é o estilo de relação que funciona para eles. Talvez não funcione para mim, mas funciona para eles. Então, a pergunta sempre é essa. Como é que é isso para você? Como era que é isso para Celulari e Raia? Ótimo, perfeito. Era o que sustentava a relação, era o que dava saúde à relação, ótimo. Aí eu vou pegar esse modelo deles e vou botar lá em casa. A partir de hoje, amor, outro quarto, outra casa, outro banheiro. Ele falou assim, não é peru? Tá maluca? Ganhou na cena, filha? Tá precisando passar na Integrare. Né? Então, assim, o modelo do outro não é o meu modelo. O bom é eu conhecer até onde a gente vai. Então, assim, em nenhum momento a gente vem aqui com a perspectiva de trazer receita. Não é? A gente traz algumas coisas do ponto de vista geral, que é o desenvolvimento da empatia, do respeito, da comunicação, que isso é geral. Né? Se eles têm esse estilo de comportar, no mínimo eles também têm o respeito, a empatia, que isso é a base. Agora, os modelos, eles variam. Né? Eu tenho algumas amigas que falam assim, eu gosto a minha relação dá muito bem, porque o meu marido trabalha fora, e a gente sempre tem a pimenta dele chegar no final de semana e tal. Ok, esse modelo que funciona para ela, já outra falou assim, menina, eu jamais conseguiria ficar com meu marido fora, tu é doido, dormir um dia nessa minha costelinha. Então, qual é o modelo que dá certo? Aquele que funciona para você. Agora, algumas coisas são básicas, né? Respeito, admiração, cumplicidade, empatia, comunicação saudável, isso a gente não pode abrir mão. A gente falou mais cedo, né, da individualidade. E os casais, eles também têm seus graus de individualidade. Exatamente. Tem casais... vamos pensar assim, 2
conjuntos, quando a gente está estudando matemática, fui longe agora, matemática, primeiro ano, a gente está estudando os conjuntos, aí tem o conjunto A e o conjunto B. Aí um casal, são conjuntos diferentes. Quando eles começam a se relacionar, tipo, tá um entrando no outro ali, um pedacinho, mas cada um, e a interseçãozinha ali. O que fica fora é a individualidade, cada um do seu lado. Mas tem casais que aquela individualidade toda ali não tá legal. Então, são um casal que tem um pouco menos de individualidade. Fica dividida a individualidade com a relação. E tem casais que a relação é maior do que a individualidade. Exatamente. Lá na minha família, a gente tem modelos, assim, tem os 3 tipos de modelo. Exatamente. Minha família é muito... todo mundo muito junto, assim, então dá para ver claramente. Meus pais, eu fico me perguntando, gente, como é que meus pais são casados? Porque eu não entendo. É tipo assim, meu pai acorda super cedo e dorme super cedo. Minha mãe acorda super tarde e dorme super tarde. Meu pai gosta de roça, minha mãe gosta de praia, de cidade. Os dois se veem pouco, mas se dão muito bem. É um chamego, é um amor. Então, eles têm as individualidades deles. Tipo, hoje tem uma festa, um vai para um canto, outro vai para o outro e tá super tranquilo. Agora, tem outros, tios que não, cada um faz suas coisas, mas tem uma festa hoje. Não, você tem que ir para a festa comigo hoje e vai para a festa hoje, tá bom assim. Tem outros que não, tem que ser super participativo. Mas isso, como a Ana falou, é do casal. E isso tem que ser estabelecido entre eles. Exatamente. E a gente tem que entender que não existe modelo de perfeição. Porque às vezes a gente vê um modelo e fala, não, tem que ser daquele jeito, porque é daquele jeito que dá certo. Dá certo talvez para eles. Para mim pode não dar. Vamos lá falar com o pessoal. Helena, mulher de coragem e ação, está aqui com a gente. Ah, que legal. Patrick Almeida Dias está aqui. A minha amiga Gleice Braga, ela é diretora, coordenadora lá do Núcleo de Reabilitação da Santa Casa, está aqui com a gente. Dízio Dio, Patrick Almeida, ele diz assim, o que fazer quando sua parceira perde a confiança em você? Olha a pergunta aí do Patrick. O que fazer? Eu acho que é identificar os motivos que levaram ela a perder a confiança, né? Eu acho que identificar esses motivos, né, que sustentaram essa perca da confiança, né? Revisar as condutas, né? Propor realmente um modelo de mudança e reconquistar a confiança. Eu penso que é mais ou menos por aí. Se eu perdi algo, é porque existiram alguns motivos para que isso ocorresse. Se eu perdi, eu já tive. Exatamente. Se eu tive, perdi por quê? Exatamente. Então, vamos lá, isso aí. É por aí. Fábio Costa Coqueiro, Anselmo Santana, a Masluva Andrade em Salvador aplaude aqui o tema, está gostando do assunto. Todo esse pessoal está com a gente. Nós estamos às 18h45. Eu falei que tinha um outro assunto. Que é o apimentado do negócio aberto que você ia falar. E depois... da relação de orientação profissional. Da orientação profissional. Em 15 minutos dá para explicar tudo? Dá tudo. Vamos primeiro falar aberto. sobre relacionamento aberto. O que é esse Os novos relacionamento? modelos O de Wilson relação. gostou do relacionamento colorida, cada um vai para aberto. seu lado. São os novos modelos de relação, né? Vamos lá. Então, o relacionamento aberto é um modelo. Eu descobri que existe esse negócio de relacionamento aberto no Facebook, que lá tem a opção, gente, né? Vocês acham, gente? Que lá Quem tem a acha que ela opção, descobriu relacionamento no aberto. Facebook fala? Quem acha que não? Tá. Enquete aí, Wilson. Sim. É um modelo de relação onde tem uma relação, as pessoas elas se relacionam, mas ela tem acordos de que uma pode se relacionar sexualmente com outra pessoa e aquilo para ela tá tranquilo. É como se ela estivesse saindo para futebol com os amigos. E isso não incomoda, porque a pessoa não vê a relação dela, a sexualidade, não vê de forma monogâmica. Se a gente vai para outros países mais orientais, existe essa relação, só que privilegiando o homem, né? A gente fala de relacionamento aberto aqui, não é privilegiando um em detrimento de outro. Como eu falei lá na rádio, tem gente que não se contenta em ficar com uma pessoa só, quer ficar com outras pessoas. Qual é a diferença dela ficar com outras pessoas num relacionamento aberto e ela ficar de forma infiel, fazendo aquilo escondido? A diferença é que a outra pessoa sabe e que a outra pessoa concorda com aquilo. Quer dizer, não e seria ela aquela aceita. coisa, o que o olho não vê, o coração
não sente. Não, porque eles sabem. Lavou tá nova, tem a ver com isso. Tem essas histórias todas, né? Tem. E o relacionamento aberto é uma coisa que é muito complicada, porque a gente não é cultura nossa. E tem que ter, claro, os acordos. Eu ouvi uma vez uma jornalista falando da vida dela, assim, que ela tinha um relacionamento aberto e que eles foram, enquanto casal, construindo esse modelo de relacionamento. O que é que para um seria traição e o que não seria? O que é uma coisa que é importante de se discutir no relacionamento. O que é traição para você? Porque às vezes a traição não é você beijar na boca do outro, você transar com outra pessoa. Às vezes a traição é você sair sem falar com outro que está indo tomar uma cerveja com outra pessoa. Esconder o saldo da conta bancária. Exatamente. Então, a gente tem que pensar no que é traição, no que é traição, no que é importante para um casal. Eu lembro dela falando que quando eles começaram nesse relacionamento aberto, o que podia era beijar na boca. Aí eles foram, saía com outras pessoas e beijavam na boca. Mas eu lembrei que depois dos 25, beijar na boca não é suficiente. Então a gente foi estabelecendo outros termos, outros acordos. O que seria traição? Dormir com a outra pessoa de conchinha, assistir Netflix. Então, no que eu quero exclusividade? Exatamente. E aí tem muita gente que condena o modelo de relacionamento aberto, mas, tipo, condena quando o relacionamento está aberto para os dois lados. Porque quando é um só, quando é de um lado só, eu estou vendo bom nessa conversa de vocês, do relacionamento aberto, alguma coisa que eu vi aos meus 17, 18 anos, quando ainda a questão da virgindade era um grande tabu. Né? Minha geração foi um grande tabu. Imagine você pensar no em conviver aberto. com alguém em relacionamento que não fosse virgem. Você escolheria. É virgem? Não é? Não vou querer uma mulher para ser minha mulher que já passou por outro. Não tinha isso? Tinha. Aí fizeram uma revista da época, o Cruzeiro, fez uma pesquisa na USP. Se você achava certo, entre os jovens estudantes, alguém casar depois de já ter perdido a virgindade e tal. Aí a maioria dos jovens disse que era uma coisa naquela época, 70, 74, que achava certo. Aí voltou a segunda pergunta. Você casaria com alguém que já viesse? Não. Aí estourou. Né? É mais ou menos isso. Pode dar o B, tá isso aqui. Você aceita que a sua faça, o seu faça. Né? Não é assim? Pimenta nos olhos dos outros. É isso aí, né? É uma coisa que tem que ser bem... Agora, é uma questão que tem que ser bem amadurecida, né? Muito, depois pode ser que fique fechado, lacrado, né? Que não entra mais ninguém, nem nada. Às vezes você pode falar, eu aceito, mas na hora do vamos ver, mesmo outra pessoa ficou com outra, e aí... Sempre magoando, lembrando, isso. Você, aquilo, né? É por aí. Pois para quem tem estrutura. O papo da gente, Dízio Dil, que é muito legal, aplaudiu esse papo, disse que é muito bom. E a gente está chegando, faltando agora 10 minutos. Vamos falar de orientação profissional, gente. Não pode deixar de falar dessa orientação. E eu gostaria de deixar com vocês, com a Rebeca Porto, com a Lana Carina, psicólogas da Integrar, que nos fale o que vem a ser essa orientação profissional e a sua importância. Vocês aqui vão dar toda a orientação em pouco tempo. Né? Rebeca, ela desenvolve um trabalho muito de ponta nessa área. Então, acho que seria muito interessante se ela pudesse abordar. E eu vou tentando trazer algumas contribuições. Me achando aqui a orientadora profissional. Estou com um grupo, trabalhando desenvolvendo um grupo lá no Colégio Antônio Pinheiro. Espero que os meninos estejam me vendo aí agora, falando de orientação profissional. Eu amei isso, tu perguntou isso. Ontem estava numa festa de aniversário e o rapaz virou para mim, Rebeca, tem como a gente gostar de uma coisa e não querer fazer aquilo? Falei, claro que tem, eu não sou obrigada a fazer tudo o que eu gosto. Na orientação profissional, a gente aborda muito essa parte do autoconhecimento. É o princípio de tudo, já falei. Né? Na orientação profissional, a gente começa a trabalhar nesse autoconhecimento. Por quê? É importante eu saber quais são meus gostos, minhas preferências, minhas habilidades, meus valores. Por quê? Porque eu não sou obrigada a fazer tudo que eu gosto. E não sou obrigada também a deixar de fazer coisas que eu gosto porque eu não sei. Eu posso desenvolver uma habilidade naquela área. Há um tempo atrás, a orientação profissional a gente chamava de teste vocacional. Hoje a gente usa o teste dentro de um processo. Mas qual era a ideia? Era tipo a gente pegar a pessoa certa para encaixar naquela vaga que era certa. O Wilson tem uma boa... fala bem, tem uma boa oratória, sabe escrever bem, então Wilson
dá para ser jornalista. Hoje não. Hoje a gente vai avaliando quais são os gostos, quais são as preferências, como é que a pessoa se vê no mercado de trabalho em relação a horário, a flexibilidade, a estabilidade financeira, pensando, projetando uma vida, se ela vai querer ter filhos, vai querer casar, como é que ela vai querer construir essa vida com outra pessoa, para pensar em qual é o modelo de trabalho que ela pensa para ela. E por que isso é importante? Uma das coisas mais adoecedoras que existe hoje é o trabalho, porque as pessoas elas vão trabalhar, veem o trabalho como se fosse uma coisa que gera sofrimento. A gente já tem essa cultura. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá na Rádio do Povo foi para falar sobre orientação para aposentadoria. Foi. E aí eu falei disso, que as pessoas elas pensam em se aposentar, às vezes não é se aposentar porque não quer mais trabalhar, ela quer se aposentar para fazer uma coisa que ela gosta. Porque a nossa mentalidade é que trabalho não pode ser uma coisa que a gente gosta. Coisa que a gente gosta, a gente deixa para ser hobby, para fazer no final de semana, no momento de lazer. Por que não? Porque o trabalho, a gente passa, em média, no mínimo, assim, 8 horas por dia. É 1/3 da nossa vida adulta trabalhando. E por que isso não pode ser prazeroso? Isso tem que ser um processo adoecedor. Não é para ser assim. Então, a orientação profissional ela possibilita que o sujeito, primeiro, ele faça uma escolha consciente. E uma coisa que eu falo sempre para os meninos, a gente está fazendo orientação profissional aqui, não quer dizer que daqui a um tempo você não vai mudar, não. Porque eu posso ser psicóloga hoje, super bem realizada. Daqui a 5 anos, cansei de psicologia, eu quero ser doceira, vou fazer bolo agora, porque hoje é o que eu quero. Sem isso problema. Não vai invalidar todo o meu processo, o que eu quis, o que eu fiz. Como se fosse um erro a escolha anterior. Exatamente. Mas o que a gente tenta minimizar? Por exemplo, a gente tem pesquisas hoje que mostram que o índice de desistência de cursos no primeiro semestre é muito alto. Então, para a família é um custo, é um desgaste emocional e financeiro muito grande para a família e para esse adolescente que está nesse processo. É um custo para o governo, se for numa universidade pública. Claro. Então, a gente minimiza isso porque ele já consegue fazer uma escolha mais consciente, mais pensando madura. No que ele vai querer, mais madura. É um processo que permite que o outro amadureça, né? Aquela escolha, revise os critérios que ela utilizou para escolher aquela profissão. E entrega a ele a responsabilidade pela escolha dele. Porque o que a gente vê nos adolescentes de hoje, a culpa não é dele, a responsabilidade não é deles, é dos pais, de quem educa, de não dar responsabilidade. Então, a gente está sempre falando para eles, você tem que fazer isso, você tem que estudar para isso, tem prova disso. A gente não ensina eles a escolherem. Então, é muito fácil eu fazer o que meu pai está falando, minha mãe está falando que é melhor para mim, o que a televisão diz que vai dar certo, porque se der errado... A culpa não é minha. Não é minha, não. Pai, eu fiz isso aqui porque você falou que era melhor. Que foi ontem no Jornal Nacional, estão mostrando uma forma de contratação em que as pessoas que foram selecionadas, não sei se vocês viram isso, iam para uma sala com os possíveis futuros empregadores e fazia ali, naquele momento, tipo aquele programa The Voice, só que era com profissões. Você ia lá e dizia por que você queria aquele emprego, o que é que você tinha a oferecer em tantos minutos, aí tinha aquela parte que ia analisando, selecionando, e alguns saíram empregados dali. Eu achei interessante. Alguns profissionais que faziam isso que a Rebeca falou. Ela já estava numa profissão, assim que ela se formou há muito tempo, graduou, mas depois ela falou, não, agora eu vou para esse viés aqui. E apresentou o que é que ela tinha vontade e estava dando certo, né? Interessante. Não tem problema nenhum esse processo de mudança, porque vem de um amadurecimento mesmo, né? Comigo mesmo aconteceu, e eu sempre falo nas entrevistas, quando eu tenho oportunidade, que eu fui educada, criada e identificada, né? Isso de forma natural, não foi uma imposição, para fazer artes cênicas, né? Então, assim, lá em casa todo mundo sabia o que é que vai fazer vestibular de artes cênicas na Federal. Isso era estabelecido. Quando eu fui para Salvador, que houveram mudanças nos meus princípios, coisas muito de base, eu aí mudei. Eu fiz, não dá para mim mais, eu vou fazer psicologia. E eu me lembro muito claramente que minha mãe só perguntou assim, o que é que está fazendo você mudar? Por que você mudou tão drasticamente assim, né? Já era uma coisa tão estabelecida desde muito tempo. Aí eu fundamentei os critérios da minha mudança, né, da minha escolha, e aí o que ela me disse é isso que você quer? Então vai em frente. E qual a importância, assim, dessa meninada? Vou falar meninada, aqueles que estão ainda indecisos, eu vou fazer vestibular, já estamos nos aproximando do final do ano, Exatamente, Enem, para por aqui, aí. eu estou terminando Enem, não sei o quê.
qual é a diretriz aí mais importante para saber se eu vou fazer tal coisa porque eu gosto, que eu vou tentar chegar lá? Eu acho que é. Liga para integrar e marca uma consulta comigo. Eu acho que quem chega nesse processo de dúvida, eu acho que precisa de uma ajuda profissional. Porque se os pais já não foram suficientemente capazes, né, de disseminar essas dúvidas, né? Se você mesmo, por conta própria, já não conseguiu, ainda está com muita dúvida, eu acho que a orientação de um profissional nesse momento ela é muito bem-vinda. Porque você precisa realmente ter um processo amadurecido diante dessa escolha. Não significa dizer que você não vai mudar. Mas, pelo menos, diante desse momento, diante dessa escolha, que você, pelo menos, tenha uma condição de maturidade para poder fazer a escolha. Então, assim, se tiver muita dúvida, eu acho que a busca de um profissional é muito bom. Existe já o cursinho aqui de que trabalha com isso, né? Com uma psicóloga que já está lá dentro fazendo um trabalho específico, né? Algumas escolas de que como CAP, né? O social a gente também já está trabalhando. Mas quando você não tem esse processo dentro da sua escola, você pode buscar individualmente. E aí tem profissionais específicos que utilizam ferramentas, instrumentos, testes, tudo dentro de um programa de orientação profissional. E tem a questão da orientação de carreira, porque às vezes acontece muito isso. Você já tem muito tempo em uma carreira e você quer mudar a sua carreira, dar uma guinada, mudar o estilo de vida. Também passa por uma orientação de carreira desenvolvida por profissionais. Está terminando a faculdade, quando a gente acha que é dificuldade de escolher a profissão. Mas aí terminei a faculdade, tem um monte de área lá, para que área eu vou? A gente também ajuda. Mas, assim, uma dica primordial, assim, gente, pesquisem. Porque chega os meninos, eu quero fazer isso. E o que você sabe sobre a profissão? Não sei muita coisa, não. Pesquisa, minha gente. Pesquisa, vê o que o profissional faz, como é que é a rotina diária, qual é a remuneração, que é importante a gente falar, porque quando a gente fala de orientação profissional, trabalhar com amor, por prazer, parece que a gente está falando que não é para ganhar dinheiro. Claro que é para ganhar dinheiro. Não, todo mundo quer ganhar dinheiro. Oi, doutora Rebeca, você acha que não ganha dinheiro não, gente? Focado desse jeito das galáxias. Vou chegar no nível de Wanda ainda. A gente trabalha para a gente quer ter coisas. Agora, a ideia é que o dinheiro no final do mês não seja a nossa recompensa final. A gente não pode trabalhar por causa do dinheiro. A gente tem que sentir prazer. O dinheiro ele tem que ser uma consequência natural. Agora, quando a gente escolhe uma profissão, uma área, pelo financeiro, como é que vai ser todo o resto do mês? Eu vou ficar feliz um dia na vida. É verdade. E o resto... Exatamente. Então, pesquisem. Existem sites muito bons. Tem o Guia do Estudante. No G1 tem um portal também com um monte de carreira. Tem o Cato. Não sei se é Cato ou se é Cato, né? Cato. Que tem um monte de informação sobre profissionais. Fora isso, perguntem. Seja cara de pau, gente. Liga para um consultório e fala, eu quero entrevistar alguém aí para saber como. Pode ligar lá para mim, se alguém quiser ser psicólogo aí. eu vou lá dizer como é que é maravilhoso. Mas de pesquisar, porque o que eu sinto muito nessa geração é preguiça, Wilson. Não sei se é dessa geração, porque eu não sou de outras. Conhece outra, né? Mas, gente, larga de preguiça. Aproveita que vocês já estão com o celular na mão o tempo todo aí, no computador. Para um pouquinho, pesquisa, veja se o que você acha que a profissão é, se é aquilo ali mesmo. Dá tempo ainda, Wilson? 30 segundos. Não é 30 segundos. 30 segundos. O que eu falei, que a gente ia falar do relacionamento. Uma das coisas que mais pega assim no relacionamento é essa relação difícil que algumas pessoas têm com o trabalho. Porque tá ruim a relação com o trabalho, você vai levar para onde? Terminou suas 8 horas de trabalho, você vai para onde? Você vai lá chegar com a cara feia, porque seu dia foi péssimo. Vai ser com quem? Com seu cônjuge. Então, é importante que você tenha uma boa relação com o trabalho para que você se sinta bem e consiga passar isso para suas outras relações também. Pronto, acabei. Pois é, pronto, acabou, fechou. Doutora Alana Carina está se discutindo aí uma possibilidade de processo, a senhora apresentou o programa aqui, né? Vou atestar. Pronto, falei. Gente, dá os furos de reportagem. Isso que é um repórter bom. Pronto, falei. Nós estamos amadurecendo a partir de setembro, né? A ideia, possivelmente a partir de setembro, estamos nesse processo de a gente ter um horário, né? Nós temos um horário de um programa semanal. Olha a integrária aí, gente. Exatamente, onde vai ser uma coisa bem bacana, né? A gente vai deixar essas firulazinhas no ar, né, para vocês depois ficarem curiosos e nos perguntarem nas redes sociais, mas dentro em breve, possivelmente setembro, a gente vai ter um programa muito diversificado. Aqui nesse canal. Aqui nesse canal. JR o canal que bomba. JR Rádio Web. Setembro gente, de amanhã, viu, gente? Um abraço a todos. Foi muita gente. Hoje feriado, muita gente está aí
naquele dia de descanso natural de um feriado, pensando na quarta-feira, que vai começar com cara de segunda, né? Recomeça tudo. Mais um abraço para todo mundo, um abraço para os evangélicos. Hoje a gente falou de dia de Maçom. Também um abraço a todos, agradecendo de coração a vocês, também aqui a Vânia Alves, a Rita Barros Pires, que está com a gente, o Isaac Sampaio Neto, a Eni Santos, todo esse pessoal, muita gente nos acessou, compartilhou também, que está em outros canais aí falando com a gente. Obrigado à doutora Lana Carina, Integrare, obrigado a Rebeca Porto, Integrare, também essa clínica que faz a diferença aqui na área de psicologia. Queria agradecer o convite mais uma vez, mandar um beijo para o Zé e dizer que eu amo. Pronto, isso aqui é um relacionamento. Indiscutivelmente. E eu amo você porque você é humano. Não é porque você é perfeito, é porque você é humano, ou seja, você é possível, né? Então, que bom que você é possível para mim. Mandar um beijo para minha sogra, para meu sogro que estão indo embora amanhã para o sul, eu estou morrendo de saudade. E para todo mundo que nos ouviu, para a Rebeca que está aqui dividindo essa mesa. Como é bom, né, gente? A pessoa tem um bate-bola assim, né? A gente faz gol fácil. Loiana Gomes Silva entrou aqui agora. A Liane, é isso mesmo? A Liana Melo Pinheiro, ó. Mandando aplausos aí, deve ter gostado do papo todo. Rebeca, um abraço, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Wilson, mais uma vez o convite. Estou aqui sempre à disposição, que eu acho que esse trabalho é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que a gente chama de psicoeducação. E a gente fala, às vezes a pessoa não está precisando de uma terapia, às vezes só uma informação ali já tem o poder de impactar de alguma forma. Queria mandar um beijo também pro meu amorzinho, tá vendo? Pro biscoitinho. Gente, tchau. Ela come esse biscoito todo. Até quinta-feira, um abraço aí para o Rony Brainer, que está aqui na nossa retaguarda. Um abraço a todos, boa noite e até quinta. Amanhã tem Papo de Boleiro e tem toda a programação aqui da JR Rádio Web que você está acompanhando. E lembre, hein, você nos acompanha também pela nossa rádio. Se você não tiver como estar vendo, você só colocar lá no seu celular, no aparelho, no seu computador, acessar e ficar nos acompanhando. O site é jrradio.com.br para você ouvir uma programação show musical assim da melhor qualidade. Um abraço, gente. Tchau.